Olá, oi, oi, gente, boa noite. Alguns entraram aí, Boa sim, noite. tudo Boa noite. bem. Deixa eu ver aqui se alguém mais vai entrar. Mas enquanto isso, já vou perguntando aí para vocês, pelos que já estão. Perguntinha, já que já entraram aí. Algum de vocês já fez? Depois já me apresento, gente. Aí alguns que não me conhecem, né? Eu sou a professora Alane Braga, mas aí depois já apresento para vocês com todo mundo. Eu faço parte aí do projeto de idiomas do Exército da 23ª Brigada, né? Eu abri o projeto dentro da brigada, é a única brigada que tem um projeto em Brasília, somos nós aqui em Marabá. E a Rosana, Rose, está aí de volta. Então, a gente tem, faço parte do projeto de Idiomas do Exército, não somente de espanhol, né? Toda a parte de idiomas da 23ª Brigada, na parte de orientação a todos os alunos em relação a isso, e também sou examinadora de DELE, é, além de ser toda a parte de especialista na parte do que é idiomas do Exército, sim, do SIDEX, né? A prova do SIDEX do CEP, sim? Então, toda essa parte aí fica um pouco comigo. Não só aqui, também viajo para dar palestras em outros quartéis falando sobre a importância do idioma na vida militar também, sim? Alguns aqui já me conhecem, a Rosana já começou a ter aulas comigo aí, mas ela, por algum problema pessoal, ela não conseguiu depois, mas aí já está retornando. De onde cada um? Eu acho, não sei se eu já conheço alguns do que estão aqui. Márcio, de onde você é? Boa noite, professora. Boa noite, tudo A bem? professora está perguntando, sou Márcio França, sou aqui do Rio de Janeiro. Ok. Eu pergunto sempre quem foi que indicou, porque aí eu já não sei se eu posso falar mal da pessoa, né? Se aprovou ou não. Ou se, é- ou se me encontraram por algum lugar. Sim. Miller. Miller de onde é? Miller também é do Rio? Você é de que OM? E Márcio? eu sou do BMSA, aqui da Vila Militar. Tá. Não, provavelmente tenho alguém, mas eu não lembro de cabeça todos assim. Tem sim, tem sim. Tem, né? Miller, Tem. você está em qual M? A Rose, você ainda está em E Brasília. A Rosana ainda está em Brasília, eu acho que deve estar ainda. Mas Miller, pode me falar de onde você é. Boa noite, professora. Boa noite. Eu estive em Imperatriz, Maranhão. Ah, tá. Você está aqui pertinho. Isso. Sim? Bom, e o Cláudio? Cláudio já tinha Boa noite, falado comigo. professor. Rio Negro, Paraná. Ah, no Paraná. Igual, conheço bastante, um pouco aí. E a Rosana estava em Brasília, mas eu não sei se ela continua ainda em Brasília. Bom, o objetivo de hoje é explicar, sempre antes de começar os cursos, tá? Eu faço explico para vocês como é o curso. Algum de vocês já fez a prova do CEP, ou já fez a prova do DELE, ou já fez alguma prova de certificação? Já tem habilitação em algum idioma? Eu nunca fiz não, professora, que é o Márcio. Nunca fiz não. Nenhuma, né? Ou seja, Nenhum. tá, primeiro idioma seria, Sim, sim, sim? primeiro Ok. idioma. Tá. E os demais? Eu, Professora, Cláudio, fiz mais o nível 1 de espanhol apenas pelo CEP. Você tem 1.1.1.1.1.1. Isso. Sim? Aí. Bom, você já conhece um pouco do que é, do como é a prova do CEP, né? Não é muito diferente. Os demais que ainda não tiveram oportunidade de fazer, vou explicar um pouco de como são as provas, né? Ou seja, quais são os objetivos. E quem faltava? Alguém mais me falar? Quem faltava mais? É, o Miller. Miller você não fez ainda não, né? A eu, prova você fez eu fiz uma prova uma vez no Instituto Cervantes de Recife. em Recife. Tá, Recife Isso. eu também, mas faz tempo, já tinha feito, ou seja, como foi? Habilitou alguma ou não habilitei, não conseguiu habilitar nenhuma? Eu acho que eu consegui passar só na escrita e na a outra eu esqueci agora. A leitora, na escrita você tem a Foi, leitora, leitura e escrita. leitora e escrita, ok. Bom, aí já conseguiu, você já aplicou. Já aplicou no Cicapec, já está tudo Não, bonitinho. não apliquei não. Ah, não? Mas por quê? Porque nas outras eu não consegui passar, né? Aí eu vou aplicar quando eu conseguir tudo. Não.
Não, já deixa lá bonitinho, já deveria ter colocado, hein? Eu já deixa ela, é mesmo um trabalho, quando vai que muda, a gente sabe que muda o vento, muda tudo. Imagine se Aham, muda tudo e aí você perde a oportunidade de ter já essas duas lá. sim. Então, uma habilitada já coloca, porque se muda tudo, entendeu? Talvez você perca essa oportunidade de ter já essas duas habilitadas lá diretamente na sua ficha, tá? Então tenta já depois mandar lá para o Cicapex para poder já colocarem. Depois entrou uma pessoa que está como usuário do Zoom, que eu não sei quem é. Se quiser falar o nome para eu saber, não sei. Tá. Mas aí qualquer coisa me escreva. A Rosana já me escreveu aqui que ela continua em Brasília. Bom, vou explicar então para vocês um pouco, tá? Como eu já falei aí para os que já estão, né? Eu sou a Alane, sou professora examinadora especialista em espanhol, principalmente em tudo, especialista em espanhol, porém focada mais em militares, né? Eu estou há 5 anos, eu morei na Argentina durante 14 anos e estou aqui em Marabá, eu fico aqui em Marabá. Há 5 anos eu estou aqui há 6 anos eu vou fazer aqui e há 5 anos eu faço parte do projeto de idiomas do Exército. Aí não sendo o braço forte, é uma amiga do lado de fora, sim, nessa parte de idiomas, auxiliando. Aqui em Marabá a gente tem provas de italiano dentro do Exército, de espanhol dentro do Exército, e a de inglês é online e também a de francês é a única onde os militares têm que viajar até Belém para fazer as provas, sim. A minha escola é especialista em certificações, que é espanhol, inglês, francês, italiano e alemão, que de todos os níveis, né? E também para as provas, não somente para as provas específicas de certificações mundiais, mas para o CEP também, sim? E aí eu vou explicar um pouco aqui para vocês disso, já sabem um pouco da minha trajetória. Eu sou conhecida aí um pouco por ser um pouco brava, mas não sou brava não, sou boazinha, tá? Bom, o que é a prova? Alguns aí não fizeram, não conhecem o que é o Instituto, não somente o Instituto Cervantes, mas também a prova dele e também o CEP, porque tem alguns até mesmo que não têm o conhecimento, muitas vezes, quando são as provas do CEP, né, dentro do SIDEX, ou seja, os EPLO da vida aí que existem, sim, mas hoje em dia, ou seja, quando eu comecei a minha trajetória dentro, conhecendo tudo, a prova do CEP era conhecida como bastante complicada, era um pouco e sempre mais acessível a do DELE. Hoje em dia, elas são iguais. Eu digo que são iguais no sentido de que, tanto que as modalidades, né, se a gente pegar uma prova do SIDEX e uma prova do DELE, muitas vezes compartem até os textos, ou seja, porque onde fica o SIDEX, né? Fica no Rio de Janeiro. E no Rio também tem Instituto Cervantes, e é um dos braços bem fortes junto ao Exército. Se vocês entrarem na página do SIDEX, é só reunião com Cervantes, 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 entendeu? Então, tem uma união são muito ligadas. Então, as provas, hoje em dia, os textos da prova do DELE entram nas provas do SIDEX. As imagens são bem semelhantes. A prova oral está cada vez mais semelhante à prova do DELE. Então, já não... Então, o espanhol foi ditando regra a todos os demais dentro do SIDEX, tá? Então, as provas são muito parecidas e como é a sequência de provas também, sim? Hoje em dia, você já tem a oportunidade de fazer a prova do DELE antes, até ano passado, abril do ano passado, você tinha que chegar a uma pontuação. Hoje em dia, você tem que chegar ao apto. Hoje em dia, você tem que chegar a uma pontuação para ser aceito pelo Exército. A prova do CEP antes você tinha que fazer por nível, e hoje não. Você pode fazer todo o nível B1 já diretamente, que é o N2, e de uma única lapada, digamos assim, sim? Ou seja, direto, ok? Sem ter aí esse intervalo, ok? Então, a prova foi mudando ao longo desses anos e também as normativas foram mudando. Tá? Então, a prova de DELE, ela está dividida em 4 partes, que você vai ter. O Instituto Cervantes primeiro. Cervantes aqui no Brasil só existem 7, e esses 7 coordenam o Brasil e Sul-América, na verdade, sim? Ou seja, Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, Recife, Curitiba, Porto Alegre
e Salvador. Esses são os 7 centros Cervantes, ok? E esses centros Cervantes administram certas regiões. Por exemplo, Recife é quem administra o que é Pará. Pará, Maranhão é Recife. Pará, Maranhão, a parte de Recife também, esses. Por mais que Manaus esteja na região norte, Manaus é regido por quem? Por Brasília. Então, Brasília é que rege toda a parte do que é Manaus, Tabatinga, São Gabriel, sim? Então, é eles. Quando tem provas, tem isso daí, tem essa. E também Boa Vista. Boa Vista também é Brasília, sim? Então, tem essas divisões dentro. E qual é a diferença de fazer no Instituto Cervantes ou no Fazer Dentro? Aqui, como nós temos o projeto de idiomas, o Instituto, antes nós tomávamos a prova sem a necessidade do Instituto Cervantes, mas foram entrelaçando cada vez mais e hoje em dia o Instituto Cervantes vem para cá também e toma prova com a gente como se fosse um Instituto Cervantes dentro do Exército, entendeu? Aqui em Marabá a gente toma junto com o Instituto Cervantes, tanto que os descontos que os militares para fazer prova de DELE tem 30% de desconto na inscrição. Se você vai fazer, por exemplo, em um colégio ou em uma escola de idiomas que só é uma porta de entrada do Instituto Cervantes, você não tem esse desconto. Aqui, por exemplo, todos têm desconto porque é uma parceria tipo pegada, entendeu? Então todos têm desconto porque é dentro do exército, dentro da instituição, né? Dentro do exército, as provas. Depois, então, esses 7 coordenam todo o Brasil. As provas são únicas no mundo, no horário que está tendo prova. Aqui no Brasil, está tendo prova na China, no Japão, no Vietnã, onde for. Sim? A mesma prova, o mesmo conteúdo, igual. Tudo igual no mundo, no mesmo horário. Só vai mudar, óbvio, o fuso horário ali, que é 9 horas da manhã aqui, em outro dia, em outro lugar, já foi 9 horas da manhã. Sim? Então, isso é o DELE. E como está dividida a prova do DELE, né? Dúvidas até aí? Entenderam aí como é mais ou menos a história do Instituto Cervantes? Sim? Não? Sim, Como sim. é? Ok? Então, como é aí? Isso aqui eu já falei para vocês, né? Quem sou eu, tudo. Eu sou formada, tá, gente? Sou formada tanto em espanhol fora do Brasil, como em espanhol aqui no Brasil. Examinadora também. Daí não importa muito, não. Só acredita em mim. Não tem... Isso daqui eu falo. Depois, acredita na minha história. O Instituto Cervantes, eu expliquei para vocês que eu acho importante vocês saberem. O CEP, eu sinto dizer que tem muitos militares que até hoje, que já estão aí com 20 anos de carreira, 25 anos de carreira, já chegando nos 30 anos de carreira, que não sabem da existência da prova do CEP, tá? Ou seja, que não conhece o SIDEX. Então, são muitos, se eu mostrar, porque eu nem abri aqui os índices para vocês de militares que são habilitados e militares que não são habilitados, mas a gente tem, assim, os índices direto, né, do SIDEX para a gente saber bem como está indo hoje em dia. Vocês são mais de 60 mil, se eu não me engano, era mais ou menos isso, tá? E o reconhecimento, porque o SIDEX, porque o Exército só pede provas de reconhecimento internacional. Sim, no caso, porque vocês podem ser chamados para uma missão hoje, mas podem ser chamados para uma missão daqui 5 anos. E se vocês fizerem uma prova que não é válida, por exemplo, o CIEL, que também é do Instituto Cervantes, sim, mas ela só é válida 3 anos. Não serve, não serviria, porque você teria que estar fazendo essa prova mais tempo, sim? Tanto que agora, na nova mudança da normativa, que começou a valer a partir de hoje começou a valer a normativa, que é de 19 de setembro, sim? Retiraram a parte de inglês 3 provas, que é Aptis, Lingual Skill e Oxford. Sim? Não porque essas provas não têm uma validade vitalícia, mas porque elas são menos conhecidas e reconhecidas mundialmente como as que já são, como Cambridge e Michigan, sim? Que são do mesmo instituto, na verdade, por mais que tenham nomes diferentes, ok? Depois, como a importância, né? Ou seja, entenderam aí, né, um pouco do que é o CEP, do que é o SIDEX, e agora eu vou explicar para vocês aí o que vocês já entendem, sabem mais que eu até, provavelmente, quanto à importância. Não sei se tem algum oficial ou quantos são também sargentos,
Mas, hoje em dia, é importante para todos os níveis, para todas as patentes. Na parte de sargentos, provavelmente dentro de alguns anos, é importante para a sua pontuação para fazer o chacal. Se você não tiver aí um idioma para ajudar com isso, é um pouco mais complicado. Parte de oficiais, você nem tenta, nem pode, nem sequer fazer inscrição do SM, da SM, né? Se não tiver idiomas. Então, assim, hoje em dia, idiomas dentro do Exército é mais importante do que até um curso. Você ganha mais pontos por isso. Tem curso que você passa um ano como monitor ou instrutor, um ano para receber um ponto. E idiomas você se dedica. Por exemplo, espanhol você se dedica 8 meses para você ter 2 pontos na ficha. Entendeu? Se você se dedicar a idiomas durante 4 anos, 3 anos e meio, 4 anos, você pode fazer aí 3 idiomas de B1, que você já vai estar colocando 6 pontos na sua ficha. E vocês sabem mais que eu que colocar 2 pontos numa ficha, você vai lá para cima, sim? Em comparação a muitos, ok? Então, com toda a trajetória da carreira, etc. Ok? Então, é importante não somente para a ascensão, para os cursos, para ter abertura dentro do que é cada função, a função de cada um, sim, mas também para o futuro, né? Ou seja, viagens, cursos, ou seja, missões, cursos, ascender na carreira, isso é o mais importante, ou seja, você lá na frente vai ver o impacto que esse idioma hoje fez. Quantos, gente, inúmeros, tá? Que aparecem assim, professora, eu preciso fazer a prova agora, tipo, ontem. Ah, não, porque eu preciso fazer a prova em novembro. Você vai fazer em novembro, começando agora do zero? É impossível. É inumano até, mesmo que você se dedique os 45 dias até a prova, você vai chegar num cansaço mental muito grande. Então, não daria, sim? Você começando do zero. A prova, ela não é somente, é complexa. Eu não creio que se um aluno estuda e segue direitinho as diretrizes de como tem que ser, ele não aprova. É impossível, sim? Porque a prova acaba sendo um ciclo. Eu tenho que conhecer a prova, e isso eu vou conhecer com a prática, ok? Então, vou explicar aí um pouco para vocês também sobre isso. Então, eu já falei aqui para vocês sobre isso, a importância, né? Missões, os cursos, as transferências, gente. Provavelmente, eu não, eu tive em uma reunião que eu tive uma vez com um comandante lá do SIGS, há uns 2 anos atrás, e uma coisa que ele falou para mim que eu acho que isso realmente vai acontecer futuramente, é que ele falou assim, Alane, uma das coisas que vai acontecer a futuro no Exército, com todas as mudanças que vem tendo, é sobre as transferências, zona de fronteira. Zona de fronteira só vai quem é habilitado, porque nós estamos em uma fronteira constante com o espanhol, ou seja, tá aí em Boa Vista, gente, acabei de o nome. Como que é o nome na Boa Vista? Esqueci. Acolhida. Acolhida, né? Lá na acolhida, todo tempo é contato com venezuelano, ou seja, agora que está tendo missão lá, todo tempo tem o contato, entendeu? Então, se você não é habilitado, te dá um impacto muito grande você ir realmente não entender como poder fazer seu trabalho direito, ok? As oportunidades que te dão, tipo aqui que a gente teve a Core, entendeu? As oportunidades que dá de você saber inglês e você poder ali conversar com pessoas de outro país e ter essa experiência com outros que vêm para cá, né? E ser chamado, gente, os alunos que são chamados, todo ano tem a reunião aqui no Brasil de Mundial de Comando. Então, é chamado, são chamados aqueles habilitados para poder estar acompanhando aí cada comandante, enfim, de cada país. Então, até mesmo dentro do Brasil, você perde oportunidade para isso, sim? E visitas que tem o tempo todo, dependendo qual M que você está, o tempo todo. Sim, agora falando um pouco sobre a prova de vocês, como é o formato, vou explicar as duas, tanto o DELIC quanto o SIDEX, sim? Dúvidas? Perguntas? Não? Tranquilo? Bueno.
Como é o formato da prova? Alguém sabe como é a prova? Só os que já fizeram aí, não sei se lembram como é. A prova de vocês, ela é dividida o dela é dividido em 4 partes. Compreensão leitora, sim, compreensão auditiva, expressão e interação escrita e expressão e interação oral, tá? Antes, ou seja, como se também o tempo. Eu sei que eu explico isso agora, mas lá eu vou ter que explicar durante o curso todinho, porque ninguém lembra quanto tempo é de prova. 70 minutos de compreensão leitora, tá? São 30 perguntas em total, ok? De compreensão leitora. 30 perguntas de compreensão auditiva, são 40 minutos para essa prova. A prova de expressão e interação escrita são 60 minutos para fazer 2 redações, uma de 100 a 120 palavras, uma de 130 a 150 palavras, tá? E a oralidade é dividida também em 4 partes, que ela dura somente 30 minutos em total. 15 minutos de preparação e 15 minutos a prova, tá? A prova é dividida em a parte que é um monólogo. Depois do monólogo, você tem perguntas sobre esse monólogo. Depois das perguntas do monólogo, você tem as imagens, que você tem que falar sobre as imagens. Depois que você explica a imagem, depois que você descreve, você tem algumas perguntas relacionadas à imagem. E depois disso, você tem a interação, ou seja, a situação simulada, assim, uma conversa em situação simulada. Como eu disse para você, a oralidade é dividida em 2. A tarefa 1 e tarefa 2 estão relacionadas. A 2 está relacionada com 1. Tarefa 3 e tarefa 4 estão relacionadas. 4 depende da minha imagem. Sim? Se eu pego uma imagem de uma pessoa falando no telefone, numa praça, brigando com... Enfim, a minha situação simulada vai ser relacionado a telefone e celular, que passa muito tempo no telefone, que conselho você pode dar para essa pessoa. Entendeu? Então, uma coisa acarreta a outra. E isso também acontece no CEP. A prova do CEP, ela está dividida também em uma parte que é a leitora, uma parte que é auditiva, escrita e oralidade. A diferença é que são 15 perguntas de escrita que você tem que fazer 9. São 15 perguntas de... Desculpa, deixa eu só voltar aqui para dizer quanto vocês têm que fazer aqui, tá? De 30 perguntas, antes você tinha que fazer 30 pontos. Esses 30 pontos, como eram divididos? Eu abri no Word. Deixa eu tentar escrever aqui. Como eram divididos? Deixa eu abrir bem aqui no outro. Como eram divididos, né? Isso. Deixa eu escrever aqui. Era assim, você tinha que fazer 30 pontos. Esses 30 pontos, horrível aí meus pontos, deixa eu tentar escrever aqui bonitinho para vocês. Vocês vão entender. 30 pontos. Esses 30 pontos eram divididos assim, não importava, tem o grupo A e grupo B. Se o grupo A é compreensão leitora e escrita, grupo B, compreensão auditiva e oralidade. Então, nesses 2 grupos eu tinha que fazer 15 pontos. Mas não importava, por exemplo, se eu fizesse no grupo 1, 15 não, 12 em compreensão escrita e 18 em compreensão leitora. Eu estou formando 30 pontos. Antes era assim. Hoje em dia, como é? Hoje em dia, para você aprovar, você tem que fazer no mínimo 15 e 15, que é 60% de cada habilidade. Sim? Então, essa é a forma que hoje o Exército avalia vocês no DELE. Sim, vocês têm que fazer aí 60% de cada habilidade. Esses 60% são 15 pontos de 25, desculpa, 15 pontos de 30 de leitora, 15 pontos de 30 de auditivas, 15 pontos de 30 de oralidade, 15 pontos de 30 de auditiva, sim? Entenderam? Então, 15, 15, 15, 15, mínimo 15. E para você chegar a esses 15 pontos, sim, você tem que fazer 18 certas, tá? Entenderam? Ou seja, por mais que seja 15, a minha pontuação é 100%, ok? Eu tenho 25, vale 25 compreensão leitora, vale 25 compreensão escrita, vale 25 auditiva e vale 25 oral. Entende? Mas eu tenho 30 perguntas, né? Dessas 30 perguntas, eu tenho que fazer 18 para chegar nos meus 15 pontos desses 25. Entenderam?
Um pouco? Daí, dúvidas? Mais ou menos? Sim? Leva na cabeça que o mínimo de perguntas certas que você tem que fazer é 18 de 30. E para chegar a 18 de 30, a gente tem que praticar muito. Ah, Laine, só são 12 que eu tenho, são 12 que eu tenho que errar, é um montão. Uhum, tá. Não pratica não para ver se você consegue chegar a 18, tá? E a redação, como é avaliada, tudo, isso daí depois eu mostro, não é o momento. Só para vocês entenderem, tá? E o CEP não, o CEP são 15 perguntas de textos enormes, e você tem que fazer 9 para ser 60%. O áudio são 3 a 4 áudios grandes, onde você tem 5 a 4 perguntas cada áudio, também são 15 que vocês vão ter que fazer. 9 corretas. A redação é uma redação que você tem que fazer de 150 a 180 palavras. E a oralidade também passa por essas 4 etapas, igual a oralidade do DELE. Mas ela não tem essa divisão. De repente, você vai fazendo e fez tudo, ok? Não tem essa divisão. Claro que é levado muito ao âmbito militar, sim. Existem redações para você contar a sua história, como foi na escola, sim, na escola militar, como foi sua jornada na escola militar. Existem também você falar de alguma missão no exterior, entendeu? Então, assim, existem redações que são focadas no militar, assim como também a oralidade. A oralidade do CEP, você já começa falando tudo da sua vida militar, sim? Que é diferente do DELE, porque o DELE é uma prova civil, ok? Bom, isso daí é chegando em 60% em cada habilidade. Dúvidas? Aqui? Nada? Se você não... Ah, Lani, mas eu fiz como eu tinha colocado lá para vocês, né? Eu fiz 15, mais aqui em leitora. Aí eu fiz 12 em escrita. Aí eu fiz 20 em auditiva e fiz 14,89 em oralidade, tá? Qual que eu passo aqui? Eu só passei em leitora e passei em auditiva. Essas outras aqui eu não passei. Eu tenho que fazer de novo. Sim? Ah, o DELE, você tem que fazer a prova completa. Ah, mas você vai fazer a prova completa bem? Não, você precisa se dedicar. Mas você foi apto, tá? Você foi apto. Você viu que contando aqui os pontos, você chegou a 25, ok? Então, você foi apto. Você vai receber um diploma. O que você não vai poder usar é esse diploma para aplicar no Exército. Você só vai aplicar as habilidades que você recebeu. Sim? As habilidades que estão acima de 15 pontos. Essas foram as que você passou. Aí você vai ter que fazer a prova do DELE completa de novo, porém se dedicando somente nas habilidades que você não passou. Isso é o que a gente busca? Não, não é. Pode acontecer? Pode, dependendo da sua dedicação. Sim? Eu sempre digo que a gente não faz milagres, a gente dá o caminho para que realmente seja feito todo o trabalho da forma mais correta possível por vocês, sim? Eu só sou um meio, uma jornada, ok? Sim, eu só sou um meio para vocês chegarem lá, sim? Entenderam? Aí um pouco? Sim? O Renan tinha perguntado o que seria a preparação. A preparação de quê, Renan? Não entendi. Agora que eu vi aqui sua mensagem. Como seria a preparação? Agora a gente vai ver como é a preparação de vocês. Sim? Ok? Bom, isso aí é o que é a prova. Como é a prova e como é a normativa, tá? E como tem que ser aplicado. E como é o desenvolvimento agora das aulas, né? O cronograma de aula, como a gente trabalha. O primeiro mês a gente vai ver tudo gramática. Ah, lá a gente tem que ver gramática? Tem. A gente tem que ver gramática que eu não vejo nem no português? Tem. Por quê? Porque não adianta você ir para uma prova, uma prova de idioma, se você não saber gramática, principalmente espanhol, que existem todo o tempo a confusão com o português. Sim? Então, a gente aprende gramática, a gente tem que aprender gramática de A a Z? Não, a gente vai aprender a gramática básica que é focada na prova. Isso até aqui entra na sua prova. Então, até aqui a gente vai ver, que é toda a parte de A1, A2 e B1. E começando B1, porque já no A1 e no A2, quando a gente vê tudo, a gente já está vendo também já está vendo tudo coisas do B1, porque o livro que eu uso é bem consolidado para ver, tipo, tudo junto, entendeu?
Então, não fica nada de fora. Qual é o tempo médio que a gente demora para ver gramática? Durante o mês, vocês têm 12 horas de aula. São aproximadamente 12, mais ou menos 20 horas de aula, que é um mês e meio, um mês e 2 semanas, mais ou menos, que é o tempo para ver gramática. Só que no meu curso você não vai estar vendo só gramática. Durante a gramática, ou seja, em gramática você já vê praticamente 30 a 40% de todo o vocabulário que você vai precisar para a sua prova. Sim, porque a gente vai destrinchando todo o vocabulário. Tudo que é a gramática que eu utilizo e o livro que eu utilizo são tudo complementário para chegar na sua prova. Sim? Então você já vai vendo na gramática você já vendo vocabulário que vai entrar na prova, sim? Que entra aqui quando a gente passa para o segundo livro, você já vai ver, caramba, eu já vou a primeira página do livro novo eu já vou perguntando vocabulário do que já passou lá, sim? Do que a gente já viu em gramática. E, além disso, você, ao mesmo tempo, em casa, você tem tarefa de casa, que são os modelos de prova. Mas são modelos de prova de quê? De A2, porque você já vai se adaptando, colocando em prática modelos de prova de A2. Então, ao mesmo tempo que a gente está vendo gramática, você já começa a praticar modelos de prova. Porque vocês, todo dia, escutam português. Estão imersos na sociedade que fala português. Assim, todo o tempo. Ninguém tem uma pessoa para estar falando espanhol todo dia. Então, do meu lado, o que eu tenho que fazer é colocar todo o tempo a imersão. E vocês têm o quê? A prática. São textinhos curtos de interpretação, são modelos de prova que vocês fazem, são 4 modelos de prova, que é o tempo que a gente está vendo gramática. Enquanto um modelo por semana, não peço nem muito. Um modelo por semana. 25 perguntas de compreensão leitora, 25 de auditiva, e uma mini redação. Uma redação, imagina que a redação que vocês começam fazendo é de, não sei, 3 linhas, alguma coisa assim, 4 linhas, sim? Depois, já a gente terminando isso, passa para a parte do que é o Destino dele, que é o livro da prova, que é o livro que a gente utiliza para a prova, sim? Ele é um livro que o Instituto Cervantes fez a prova a partir dele. Então, a gente estuda nele. O mesmo vocabulário que a gente vai encontrar nele, você vai encontrar nas provas que você vai fazer. Ok? Não tem aí. Tudo dele. Os temas dele são os temas da prova. Ou seja, a prova, ela muda de tema a cada 2 anos, tá? Porém, ela não sai do que são. São 6 temas, são 6 temas de prova. Ok? Sempre. Porém, dentro desses 6 temas, que é cidade, família, compras, vai mudando. Mas compra pela internet dentro de compras. Compras no supermercado próximo da minha casa é compras, continua sendo compras, entende? Então a gente trabalha em cima dele. E aí, quando a gente muda para ele, que ele já é o de B1, vocês começam a fazer modelos de prova de B1. Sim, ele tem 4 modelos de prova, a gente tem matéria e no final dele tem 4 modelos de prova, que são as tarefas de casa de vocês. Cada semana, a gente vendo matéria, sim, vocês têm um modelo de prova. Vocês em casa fazem um modelo de prova. Quando vocês terminam esses 4 modelos de prova, a gente continua vendo porque o livro são 7 capítulos. Vocês recebem outro livro, que é o Dali Adele, que são 5 modelos de prova. Vocês continuam fazendo tarefa de casa, modelo de prova. Quando vocês terminam ele, ou seja, são 4 semanas para cada livro de modelo de prova. Se todo mundo faz tudo, são mais de 56 modelos de prova ao longo do curso, que ao todo dá aproximadamente 112 redações ao longo do curso. Fazem tudo? Não fazem, mas eu já tive aluno que fez 89 redações. Né? Então, assim, eu não peço que... Alane, eu não consigo fazer tudo. Beleza, o que eu não quero é que vocês parem de fazer, porque se parar de fazer, aí sim você se complica. Porque você perde o fio da meada, você perde a prática. E como eu disse para vocês, vocês têm que ter a prática em casa, sim? Eu não consigo fazer um modelo completo, vou fazer compreensão leitora, ok, já está ajudando, já ajuda. Se fazem todos, são esses aqui os livros que vocês vão usar. O Destino dele, com 4 modelos, Dali ao Deli, com 5 modelos, sim, e o objetivo dele com 6 modelos, deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui. Com 6 modelos, e o último vai ser Preparacional dele, com 7 modelos. Que isso aqui vocês recebem no penúltimo mês, um mês antes da gente começar a revisão. E aí vocês recebem ele. No último mês,
com a revisão, como consiste a revisão? É apenas oralidade. Ou seja, a gente já trabalhou tudo que tem que trabalhar, então a gente vai bater no que vocês têm mais medo, que é a oralidade, sim? Então a gente bate em oralidade, a gente bate em redação, então as aulas é o tempo todo vocês falando. Vocês falando, modelo de prova e praticando, e eu pego uma prova e a gente faz uma prova, e vocês tiram dúvidas e eu corrijo detalhadamente cada oralidade de vocês, sim? E óbvio que tem livros complementares, caso queiram ter aí um complemento, que é um livro só de vocabulário. Você, não, um livro só de vocabulário. É só vocabulário o livro. E caso queiram mais, para terminar todas as redações e queiram mais redações e mais provas, tem mais livros. E os modelos de provas de ano anteriores. Ou seja, todos os modelos de prova, desde quando eu estou como examinadora, a gente faz, sim? Ou seja, são por 5 provas no ano, eu participo de 2, 3 provas no ano, todas as provas anteriores a gente faz também, e todas as oralidades direcionadas à prova. Alane, a gente faz a prova de oralidade? Não. Por quê? Por que eu não pego a prova assim? Gente, vamos estudar essa prova aqui, porque isso seria decorar. E decorar, você chega na prova, o professor faz isso aqui, a gente faz isso aqui, vocês já esqueceram tudo, porque você leva decorado. Aqui você aprende em relação ao tema, ou seja, eu pego o tema e destrincho. Por exemplo, agora, arte, um tema arte. Sim, arte está escrito, não, minha película favorita, mais fácil ainda. Tem um tema da prova agora que é meu filme favorito. Tá, mas o filme favorito, a gente tem várias coisas que a gente pode falar do filme, entendeu? Eu pego os pontos do que vai estar na prova de vocês e eu destrincho ele, colocando como que cada um fosse uma prova. Então, você vai ter sua prova completa, porém, bem desenvolvida. Então, quando você chega lá, que junta tudo, você tem a prova completa. Entenderam? Porque, assim, dessa forma, você realmente está aprendendo. O examinador pode te perguntar qualquer coisa que você não vai se perder, que você não vai ter medo de falar, porque você estudou realmente tudo, ok? Então, a gente trabalha dessa forma. Dúvidas? Perguntas, que eu já estou terminando? Exigências do curso, que eu coloco, né? Condições e exigências. Imersão total, ou seja, a partir do momento, óbvio que, gente, eu entendo perfeitamente toda a parte, Alane tem missão, Alane tem... Eu nunca vou dizer para vocês estudarem, nunca eu vou dizer para vocês fazerem prática. Isso não é estudar. Estudar é se eu falar assim para você, senta e vai estudar gramática, senta e vai estudar objeto direto e indireto, senta e vai estudar um texto. Isso aí não. Isso aqui, nunca vocês vão escutar de mim isso. O que vocês vão escutar de mim? Senta e faz 15 minutos, se você tiver 15 minutos livre, senta e faz pelo menos uma tarefa completa. Sim? Isso aí não é estudar, é você colocar em prática o que você está estudando. As redações semanais, Alane, eu não consigo fazer 2 redações semanais, eu consigo fazer uma. Beleza, faz uma, mas não deixa de praticar. Tem missão e votar sem comunicação. Não, tranquilo. Você, quando voltar, tenta assistir as aulas gravadas para você não atrasar, mas não falte a aula ao vivo. Sim? Por quê? Faltar menos possível, porque tem muito aluno que acaba fazendo o curso todo só vendo as aulas gravadas. Só vendo as aulas gravadas. Nada. Só entra ali tipo, último mês para a prova, porque eu insisto, você tem que entrar. Eu tenho que tomar a prova de você. Não adianta nada você escutar os outros falando e você se autocorrigir se eu não estiver te corrigindo a sua oralidade. É importante entrarem nas aulas, sim? Agora, por ocasião, não consigo, ok? Assiste a gravada, repete a gravada, como queira. Eu não aconselho ficar repetindo, eu prefiro que vocês entrem na aula ao vivo e se não conseguiu, aí vê a aula gravada. Porque você está assistindo a aula 2 vezes, ao invés de você se concentrar realmente ali naquela 1h30 e fazer bem, sim? E depois, acesso ao portal do aluno, ou seja, espanhol é um dos idiomas que tem mais exclusividade, porque vocês têm um professor de redação somente para vocês, você tem uma pessoa que responde só para vocês, sim? E os outros não, os outros idiomas, né? Eu digo que o espanhol é o queridinho, porque como é uma exigência grande de redações que eu peço de tarefas, vocês têm o Federico, que é um professor, que é exclusivo para corrigir redação. Então, até mesmo quando os alunos não estão mandando a redação na plataforma, Alane, tal aluno nem faz tempo que não manda redação. Aí eu vou lá, tá, por que não está mandando redação? Entendeu? Eu olho muitas,
Principalmente quando vocês olham assim, professora, veio tudo vermelho, não entendi nada, não entendi porque ele colocou que isso aqui estava errado. Como vocês recebem a redação corrigida de vocês? Vocês vão ter um detalhe embaixo, assim, detalhado. Você tem a quantidade de palavras correta, presta atenção nisso, está errado isso, está errado isso. Vocês têm um texto assim embaixo dizendo que vocês têm que melhorar e o que estava errado e o que estava certo. Por quê? Para vocês não cometerem o mesmo erro na próxima redação. Então, sempre é importante receber a redação de volta, olha a redação, o que errou, o que não errou, para poder estar corrigindo. Sim? Depois, teste, eu sempre mando teste de conhecimento, quando os alunos falam, professor, me manda um teste aí de conhecimento de gramática e vocabulário. Eu mando no princípio, somente se o aluno me pede, para você se autotestar. Você se testa quando você começa o curso, você se testa um mês depois, e vai se testando para ver como está o seu avanço. Aí também tem perguntas que falam assim, professor, e como eu tô? Tô melhor? Eu falo assim, não, primeiro é você que tem que dizer se você tá, como você está se sentindo, se você está mais confiante, sim? Mas o curso é super leve, bem tranquilo. A professora Evelyn, que é meu braço direito, não conseguiu entrar hoje, porque ela está dando aula agora, mas a Evelyn sempre está dando aula também para vocês. A Evelyn também é examinadora, sim, e ela é o meu comodinho, então é sempre, se eu não estou, vai estar ela. Ela vai começar dando aula para vocês, até porque as aulas de vocês começam dia 13 e a prova do DEL é dia 16 e 17, então vou estar na transição aí entre última semana de preparação e prova, sim. Então, ela que vai dar essa primeira semana aí para vocês, primeiras duas, mais ou menos, semanas. É, Dúvidas até agora? Nada? Dá medo quando não tem dúvida. E como eu disse para vocês no princípio, não considere os estudos de vocês como uma obrigação. Por isso eu nunca vou dizer para vocês ficarem estudando, né? Porque você tem que pensar que é oportunidade mesmo, né? Nem todo mundo tem a oportunidade que vocês têm de chegar e conhecer e saber como é que é a prova e fazer uma prova. Então, não peguem, não encarem como uma mochila. Você já carrega mochila de trabalho, mochila de família, mochila um monte de coisa. Então, no curso, o que eu trato de fazer é que realmente seja algo que vocês gostem, que lá na frente você fala, caramba, professor, eu viajei. Gente, a quantidade, eu orgulho de dizer isso, de aluno que entra do zero e fala assim, que segue, o que segue depois, ou que viajam e colocam em prática e mandam, professora, cara, consegui entender tudo, fiz isso, conversei com não sei quem. Então, é uma experiência, entendeu? É uma oportunidade que você tem. Quem tem filho, de ver, a gente tem alunos de 5 anos, de filhos de ex-alunos, né? Aluno de 10 anos, tem um filho de aluno de 10 anos que vai fazer prova já agora de DEL, né? Agora em novembro já faz prova. Então, justamente o que vocês podem influenciar também vocês, esposas, filhos, todos já passaram por aqui, não somente com espanhol, né, mas também com outros idiomas e fazem provas também de outros idiomas. Então, encare isso de serem uma influência também em outros, né? E em outros militares também, os que estão entrando, quem é instrutor, quem não é, ou seja, quem tem uma responsabilidade, seja de adjunto, ou que tem aí uma outra responsabilidade de contato mesmo com os lobinhos, ou quem está entrando e que não conhece, sim? Pensem dessa forma. Não é à toa, sim? Não pensem somente na certificação, pensem em todo o conhecimento que vocês vão levar sobre isso também. Senão fica pesado. Fica muito chato. Fica chato porque vocês se cobram mais. Vocês se cobram pensando, caramba, eu tenho que passar porque eu tenho que aplicar meus pontos, estou concorrendo a não sei o quê, tenho que aplicar até não sei quando. Então, dessa forma é muito mais pesado. Sim? Então, pensem de que é uma liberdade e não uma prisão, tá? Que é uma condição para vocês viverem. Sim? É, Nada de dúvidas. E, no meu caso, confie no potencial de vocês, né, em mim, no potencial. Eu não sigam a didática, sigam o que eu vou dizendo. Se realmente seguem as coisas que eu vou ditando que tem que ser feitas ao longo do caminho, como melhorar, se tiram suas dúvidas, se estão presentes, se tudo, não tem como você lá na frente dizer que, caramba, eu errei porque a Alane não me ensinou isso. Isso aí eu tenho, tipo, a alma lavada, a mão no coração, que isso aí eu tenho certeza que vocês não vão ter como dizer, sim? Porque realmente eu foco em vocês, eu entendo toda a dinâmica que vocês vivem,
Eu já acompanho isso aí há 5 anos, sim. Não somente nos que estão aqui no Brasil, mas eu tenho mais de 15 alunos que também já foram para missões no exterior, então eu acompanho dentro do Brasil e fora do Brasil tudo que acontece. Tem aluno que está voltando de 2 anos agora, fez prova em Nova York, e ele está voltando agora, fez prova do Delhi em inglês em Nova York, entendeu? Ou seja, então tem aí a oportunidade, como eu digo para vocês, né? Uma oportunidade. Então temos meses até a prova, são 8 meses, 7 meses, 8 meses. Eu sempre falo 8 meses porque no último mês a gente dobra o mês, entendeu? Então vocês vão ter, nos 2 últimos meses, vocês têm uma carga de aula um pouco maior, por mais que agora já seja maior, né? Vocês têm o curso de espanhol que tem maior carga de aula no mês, vocês têm 12 horas de aula no mês, né? Justamente para a gente tentar chegar, para a gente tentar não, para a gente chegar em 8 meses bem para fazer uma prova, sim? Eu não vou dizer que todos aprovam, claro que não. Cada um também tem suas dificuldades pessoais, tá? Tem suas dificuldades de fonética, que eu tenho que ajudar nessa parte também. A gente trabalha muito, muito fonética, que é justamente a diferença entre falar o portunhol e falar o espanhol, sim? Então, uma pronúncia mal tá te levando para outro lado, tá te dando outra coisa. Então, a gente bate nisso também, sim? Então, eu tenho que ajudar nessa parte, porque eu não posso deixar falar para você que tá bem, porque não tá. E todas as outras partes também que eu acabo sendo, algumas aulas você vai ver que é um pouco aí psicológico também, um pouco de psicóloga, principalmente quando vocês não começam fazendo, vai chegar um momento que vocês vão estar cansados, que não vão estar querendo fazer tarefa, que vão escrever dizendo que está cansado, que eu vou escrever dizendo para vocês que não é assim, que a gente tem que mudar, sim? Então, contem comigo também para isso, que não é somente como professora, acho que a Rosana está aí de prova, porque quando ela teve que aí ter uma parada. Conversei muito com ela, sim. Então a gente chega a uma situação, não, realmente, então não estou aqui à toa e nem quero fazer que vocês percam tempo, porque tempo é o mais valioso que a gente tem, tá? Então, tratem de realmente se dedicar, né? Caso comecem o curso, sim. Tem mais alunos, não sei porque faltaram também, mas já mando lá o vídeo para eles. E me tenham não somente como professora, ou seja, realmente, gente, me ter como amiga. É tipo, Alane, isso, isso, isso. Eu acompanho imagina, domingo faleceu mãe de aluna, que vai fazer prova agora em novembro. Então, o que eu posso fazer? Ah, não, pronto, não estuda, não, eu tenho que apoiar, entendeu? Então, assim, eu faço todo esse, não o trabalho somente de professor, mas o trabalho também de acompanhar o que está acontecendo por detrás, por que você não está conseguindo, o que eu posso fazer para te ajudar? Sim, não somente eu, todo mundo que trabalha aqui, ou seja, as 4 meninas que vocês vão ter contato direto, elas todo o tempo vão estar também ajudando vocês nisso, entenderam? Dúvidas? Perguntas? Professor, Diga. professor, eu fiquei só com dúvida relacionado a quando a gente não passa na prova. Sim. Se eu posso, mesmo quando eu reprovar, eu posso cadastrar o nível 1, tendo alguma pontuação na Não, prova? não, Não? de forma alguma. De forma alguma. Tá. Eu fiquei com outra dúvida também, que eu mandei aqui no chat, não sei se a senhora respondeu, porque eu saí e Não. voltei. É relacionado aos 15 minutos de preparação da prova oral. Sim, 15 minutos da preparação é tranquilo, que lá na frente você vai me perguntar agora, lá na frente você vai perguntar de novo. 15 minutos, você vai escolher, entrar na prova, você vai ter, são 6 temas, mas vão te mostrar 2. Você vai escolher um, vai entrar na prova, vai entrar para uma salinha, somente você, sua cabeça, uma caneta ou um lápis, e vai fazer seu tema, o tema que você escolheu. Você não, o monólogo não é lido, o monólogo é justamente um monólogo, é uma apresentação, tá? Então você vai apresentar. Por isso que a gente vai trabalhando tudo isso o tempo todo nas aulas. E no último mês a gente foca nisso, mais Entendi, ainda. entendi, professor. Obrigado. Tá? Então, são etapas, mas tranquilo que lá na frente a gente entende também. Tá Sim, os bom. demais, alguma pergunta, dúvida? Oi, professora, boa noite, tudo bem? Boa noite, querida. Ótimo, que bom ter você de Professora, volta. ai, eu fico feliz de estar de volta. Boa noite, gente. Professora, as aulas, mesmo esquema, segundas e sextas, de Não, vai ser, 19 às essa turma é 20h30. segunda e quarta. Essa turma é segunda e quarta, Ah, segunda e de quarta. 8 às 9h30.
8 às 9h30. Isso? 9h30, aham, de 20 às 21h30, segunda e quarta. Essa é de Tá, segunda e joia. tá bom? Que aí já começa Obrigada. agora para vocês fazerem a prova em abril, tá? Também tem Tá, essa questão, por exemplo, alunos que tem lugares que não tem prova em abril, só tem prova em maio, tá? Alunos, por exemplo, aqui da região norte, que tá, por exemplo, em Imperatriz. Em maio tem que fazer a prova em maio e faz a prova em Belém, que em Belém tem em maio. Aí em Brasília não, em Brasília tem todas as convocatórias. E no Rio também tem todas as convocatórias. Sim? tá bem. Tá bom. Tá. Obrigada, professora. Nada. Campo Grande também. Campo Grande, deixa eu dar na minha cabeça. Eu confundo Campo Grande com Cuiabá. Em Campo Grande tem prova, só que eu acho que é em maio também em Campo Grande, tá? Mas eu vou confirmar direitinho, porque em Cuiabá tem prova sempre. Cuiabá tem direto. O que só mesmo em Campo Grande, se eu não me engano, é em abril ou maio, tá? Primeiro semestre é abril ou maio. Em julho não tem, tá? Em julho não tem em Campo Grande. Mas eu aviso para você sim, né? Como é a prova aí, tá? Dúvidas mais? Professora, por Diga. gentileza, eu não tenho muita intimidade com esse aplicativo Zoom. É, Uhum. sempre quando a gente for ter aula com a senhora vai mandar o link O pelo link é grupo? fixo. É fixo. O link não muda. O link sempre é o mesmo. Ele vai estar fixo lá no grupo. Então, só é entrar. Até mesmo tem aluno que já deixa ele salvo no Google. Você pode entrar pelo celular, pelo computador. Se você entrar pelo celular, se você quiser aumentar a tela, é só tocar e aumentar a tela. Sim? Se Assim, você quiser estar então, vendo pequeno, sempre é o eu mesmo sempre, link, não muda. eu sempre vou entrar por esse link de hoje aqui, no caso, né, professora? Eu vou já ver se esse link aqui vai ser o link de vocês, porque eu acho que as meninas mandaram só um link para a reunião de hoje, tá? Ah, sim, Link sim. fixo, quando fizer lá o link fixo, ela vai me colocar lá, gente, esse aqui é o link fixo das aulas, tá anexado no grupo, e a cada 30 dias elas voltam a anexar ele de novo, porque ele sai, né? A cada 30 dias sai o link do fixo, aí a gente só anexa ele de novo lá no grupo. Mas depois de 30 dias vocês já estão acostumados, já sabem qual é. Entendi. E as aulas da gente vão começar dia 13, conforme a senhora Dia falou? 13, dia 13. Na verdade, eu queria até antecipar o início delas, mas como eu vou estar agora, ainda estou em revisão para as provas do dia 17, do dia 16 e 17, e a Evelyn também está dando revisão para a prova, então a gente só vai conseguir começar dia 13. A gente começa dia 13 as aulas, viu? Sim. Tá Dia bom, 13 professora. Muito começa obrigado. direitinho, tá? Por nada. Qualquer dúvida, gente, vocês podem mandar aí lá no grupo ou mandar mesmo direto para mim. Meu telefone tá lá, tá? No grupo, então é só procurarem lá. A Alane pode mandar diretamente para mim, ok? Qualquer dúvida que Prof- vocês tiverem. Professora, pode tirar só uma dúvida aqui? Pode. A senhora pode repetir aquela parte da leitura, escrita oral e auditiva? Quantas questões são em cada uma? Quantas que tem que acertar? E qual o tempo de execução de cada uma? Eu mando um quadrinho para você. Tá, show. Aqui, ó. Tem um quadrinho aqui, isso aqui fica gravado também. Qualquer coisa você só pega aí essa parte, entendeu? Você entra, Entendi. vou botar o link do YouTube, aí só entra aqui, mas tem aqui, ó, tá vendo? Aí tá aqui dividindo. Compreensão leitora 70, quantas são? 5 tarefas, 30 itens, 25%, 40 minutos, 30 itens, 60 minutos, 2 itens, aí aqui de 120, de 100 a 120, de 130 a 150, e depois 15 minutos aqui para todas essas provas, de oralidade. Sim? Ok, obrigado. Não, por nada. Ok? Então, entenderam tudo? Qualquer dúvida, novamente, entrem em contato, me escrevam, tá lá meu número, só me escreverem direto, tá? Obrigada por estarem. Vai ser uma linda jornada. Gente, eu brigo, tá? Nas aulas, de vez em quando eu brigo. Então, brigo não é briga, é com carinho. Faço vocês refletirem quando eu pergunto a coisa, não acredito que vocês esqueceram isso, gente, tá? Mas é com carinho, tá bom? Porque eu sei da dificuldade que é para cada um, eu entendo, a gente trata de individualizar o ensino para cada um, tá? Não é brigar, não. Não levem isso, tudo bem, tá bom? Um beijo, boa noite, excelente aí final de quarta-feira. A gente se vê então daqui umas 2 semanas. Uma semana e meia, uma semana mais ou menos, ok? Até mais. Já que a Tchau, gravação chega para vocês professora. lá no. Tchau, tchau.
Ah, outro detalhe, no final de cada aula fica também o resumo do IA, tá? Final de cada aula é enviado no grupo, como a gente usa um Zoom diferente, então vai ficar lá, vai sempre, a gente termina a aula, se um aluno faltou, ele vai saber no mesmo dia, no grupo, o que que a gente viu, porque já chega no grupo de vocês um resumo da aula, o resumo do que foi visto na aula, até mesmo se foi pedida tarefa, que tarefa foi vista, vocabulário que foi visto na aula, já chega para vocês também no grupo de WhatsApp, tá? Igual a chegar o resumo da reunião de hoje, ok? Mais ou menos aí com os pontos que a gente viu, tá bom? Bueno, buenas noches, cuídense e nos vemos. Ah, outro detalhe, só um detalhe importante: todas as aulas são em espanhol, absolutamente tudo, tá? Aí não entendeu? Levantou a mão, professora, não entendi. Mas sempre é bem devagar, lento, e depois vocês vão já para ir adaptando o ouvido, etc, tá? Então todas as aulas são totalmente em espanhol, ok? Bueno, hasta luego, chicos. Buenas noches y gracias. Nos vemos. Tchau, tchau.